pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conversar sobre metas de leitura para 2026. Foco em estudos e desenvolvimento intelectual. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais, os links estão sempre embaixo. Meus dois canais, meus dois Instagrams de temas diferentes, então me acompanha por lá para você ter conteúdos diferentes. E aqui hoje eu vim trazer para vocês uma lista de livros que eu pretendo estar lendo em 2026 para aumentar meu currículo intelectual. Isso está muito em alta recentemente, né? Esse tema de desenvolvimento intelectual, de leitura de desenvolvimento intelectual, para você aprender, né? Livros para repertório mesmo. Está bem em alta, tem vários canais que fizeram alguns vídeos sobre isso, tem o canal da Mônica e diversos outros canais gringos também, eu assisti a alguns vídeos. São livros de não ficção, livros de estudos, livros para aprender algo, né? Um deles aqui, na verdade, dois deles aqui tecnicamente são ficção, mas não é só isso que ele é, né? Então eu vou falar para vocês o que eu pretendo estar lendo aí em 2026 para aumentar o repertório, né? E como vocês sabem, né, um dos meus focos atuais de conhecimento é filosofia, é uma coisa que eu estou amando aprender e estudar sobre isso. Então, eu tenho um foco a mais ali, um carinho a mais nas escolhas para esse tema. Então, eu vou falar para vocês alguns livros aqui que eu pretendo estar lendo em 2026 para aumentar o repertório, né? Claro que não quer dizer que eu vou ler todos, mas são livros que eu gostaria de estar lendo em 2026, até porque eu tenho outras listas de leituras, outros livros de meta, mas esse especificamente eu vou mostrar para vocês que são os meus livros para desenvolvimento intelectual, né? Vamos lá para o primeiro. Esse é o livro que eu comprei agora, recentemente, aí na Black, e é um livro que estava bem baratinho, e é um livro sobre filosofia, que é Viver Apaixonadamente com Kierkegaard, que é um dos grandes filósofos da história, é considerado o primeiro filósofo existencialista e é um dos meus filósofos favoritos. Eu tenho estudado bastante sobre ele, estou lendo a biografia, e esse livro aqui é um livro onde o autor pega a filosofia de Kierkegaard de forma aplicada, né? Pelo que eu entendi, né, da sinopse. Eu não li ainda, mas enfim, achei bastante interessante, comprei, gostaria de estar lendo. É um livro que não tem nem 200 páginas, mas ele vai pegando ali alguns aspectos da filosofia de Kierkegaard e colocando de forma aplicada. Então, esse é um dos livros que eu gostaria de estar lendo em 2026 e provavelmente é um dos primeiros que eu vou pegar. Eu achei bem interessante esse livro para essa temática de início de ano, né, que a gente vai tentando novos métodos e tudo mais. Outro livro que eu quero estar lendo é um livro que eu pretendo ler assim bem aos poucos, assim ao longo do ano. Não pretendo botar uma meta específica para fazer a leitura desse livro, mas esse livro eu já comprei já tem um tempo. E eu acho bastante interessante, parece muito o estilo de livro que eu gosto de ter na cabeceira, que é livro de textos curtos, né? Gosto de deixar do lado da cama para ler assim um texto antes de dormir, vamos dizer assim. Eu acho bastante interessante esse estilo de livro para ter assim do lado da cama mesmo. E esse livro especificamente é de um autor que escreveu um dos meus livros favoritos da vida, que é o Gabriel Garcia Marques. Esse aqui é o Escândalo do Século. Esse é um livro de coletânea de textos jornalísticos do Gabriel Garcia Marques. Ele é um autor de ficção, mas ele era jornalista primordialmente ali, principalmente ele era jornalista, né, como profissão. Então esse livro aqui reúne alguns dos textos, né, que ele publicou como jornalista. Acho bastante interessante ter esse tipo de livro ali, que você lê um texto curto, né, de 1 a 2 páginas e encerra, sabe? E aqui tem sempre o ano em que ele publicou, né, esse texto, né? É 1 a 2 páginas cada texto, né, sobre algum tema específico que ele escreveu ali para o jornal. Então, esse é um livro aqui que eu gostaria de estar lendo aí durante o ano. Esse livro eu já comprei há bastante tempo, mas eu ainda não tinha lido. Outro livro que eu quero estar lendo em 2026 é um livro que eu comecei a ler alguns anos atrás, quando teve uma leitura conjunta da Gabi Junks. Logo no princípio ali, logo quando ela começou o canal e tudo mais, ela fez uma leitura conjunta dessas biografias. E eu lembro que eu tava amando e eu não concluí, eu li até a metade, que foi a biografia de Dom Pedro.
né? Que é A História Não Contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos. Gente, eu tava amando a escrita dessa biografia, eu tava achando super divertida a leitura. Mas na época eu tava fazendo alguns projetos e tal e não consegui ir em frente. Tá até aqui, ó, o marcador, né? Que elas disponibilizaram, né? As meninas que estavam organizando a leitura conjunta, elas disponibilizaram marcadores e eu mandei imprimir os marcadores e eu tava amando essa leitura, achando super divertido, super interessante saber mais sobre essa parte da história do Brasil. Então, eu gostaria de concluir essa biografia. Eu tenho as outras duas aqui, que é a da Leopoldina e do Dom Pedro II. Mas eu, assim, não vou botar a meta dos três, mas vou botar a meta pelo menos de terminar esse aqui em 2026, que é a biografia de Dom Pedro. Sobre ficção, como eu falei para vocês que eu gostaria de ter uma delas que é ficção, mas também é para a questão do repertório, porque ela ensina muito sobre mitologia, é Ilíada e Odisseia. Gostaria finalmente de terminar. Ilíada cheguei a ler até o canto 7, 8 na época, quando eu comecei a ler. E eu fiquei apaixonada, estava enlouquecida por Ilíada, tanto que comprei o box da Penguin, na época eu estava lendo, se eu não me engano, no Kindle. E eu fui comprar o box da Penguin, nem tava barato na época. E eu falei, não, eu vou ter esse livro, eu vou ler Ilíada, vai ser um favorito da vida. E eu acho, sinceramente, que vai ser sim. Então, eu gostaria muito de concluir a leitura de Ilíada, né? Mas aí, no caso, eu vou recomeçar. E Odisseia, que é uma das minhas histórias favoritas da vida, da infância. Eu vi filme, vi adaptação. Eu li textos adaptados, se eu não me engano, da Ruth Rocha, que escreveu. Porque na época, na escola, a gente ganhava uns kits de livros de clássicos, né? E na época eu lembro que eu ganhei um kit dessa adaptação de Odisseia. E era uma das coisas minhas favoritas, um dos meus livros favoritos, aquele livro adaptado. Eu vi adaptações de vários tipos, vai ter até uma recente aí, né? Que eu tava vendo com autores super famosos, que vai sair no cinema recentemente aí, acho que no ano que vem. E eu tô bastante curiosa pra ver esse, por sinal. Mas eu tenho certeza, porque já é uma das minhas histórias favoritas. Eu sei bastante sobre a história mesmo oficial de A Odisseia. Então, é uma das minhas histórias favoritas. E Ilíada, né, é anterior. E eu estava apaixonada por Ilíada. Eu tenho certeza que eu vou gostar muito. Vai ser favorito da vida. E eu quero ler bastante calma, lendo assim, aproveitando mesmo os cantos de Ilíada e Odisseia. E ele é um grande salto para desenvolvimento intelectual, porque aqui é a base da mitologia, né? Que a gente conhece, né? Dos deuses gregos e tudo mais. E, enfim, tô muito empolgada, muito animada, né? A gente conhecer um pouco mais sobre mitologia com essas histórias. É incrível, gente, é incrível os deuses nas histórias, principalmente em Ilíada, que a gente vê muito aquela guerra de Troia. Se a gente pensar na adaptação, que tem o Brad Pitt e tudo mais, é uma adaptação ótima, mas que tira todo o brilho que tem Ilíada na questão de mitologia, dos deuses em ação, agindo ali e manipulando as situações, que no filme não fica muito claro, fica muito assim realista. E aqui é bem assim essa parte mística dos deuses, assim, bem assim, de fato ali acontecendo. E é incrível. Quando eu comecei a ler e eu vi que tinha isso, eu fiquei encantada por Ilíada. Mas enfim, gostaria muito de concluir a leitura de Ilíada e Odisseia esse ano. Outra leitura que também é para repertório é a leitura de uma biografia que eu tenho aqui há algum tempo. Eu li um livro desse autor e eu gostei muito, muito da escrita, muito da temática. Eu achei surpreendente ali o final, achei maravilhoso. E eu acabei comprando a biografia dele que estava na promoção. Eu comprei por R$9, se eu não me engano, R$9,90 essa biografia. E é uma biografia que eu acho que já está esgotada, nem existe mais ela. Mas a edição que eu ganhei, ela já não estava lá nas melhores condições, já estava meio amarelada. E eu comprei nova na Amazon. E agora ela tá muito mais amarelada, porque já tem alguns anos que eu comprei. Que é a biografia, obviamente, né, como eu mostrei, a biografia de Arthur Schnitzler, que é Juventude em Viena. Eu comecei a ler um tempinho atrás esse livro, já tem um tempo, né, quando eu comprei. Eu li o início. E eu amei a forma que ele tá contando ali a sua vida, né, e sobre o seu nascimento aqui logo nesse início do livro. Gente, eu amei, sinceramente. Eu achei que vai ser incrível essa biografia. E eu toda vez que olho pra ela, eu penso, cara, eu vou amar essa biografia. E ainda não li. Ela tem 428 páginas.
E é autobiografia, né? Ele contando a sua própria vida. Então, acho bastante interessante. Ele é um dos grandes autores também da literatura. E eu tenho muito interesse também de ler as outras obras dele, além da que eu li, Tenente Gust. E eu tenho interesse de ler outras coisas dele. E essa daqui eu tenho, né, a biografia, então eu gostaria de ler. Outro livro que eu gostaria de estar lendo, é um livro que eu queria começar a ler esse ano, mas eu acabei não conseguindo. E ele é um livro belíssimo, é um livro do Clube de Filosofia, que é A Aurora da Filosofia Grega. Aqui é falando sobre filosofia grega, né? Que é uma das minhas partes favoritas da filosofia, de estudos da filosofia. É essa parte da filosofia clássica, né? Grega. Então, tá aqui, é um livro de estudo mesmo, né? Tem imagens e fotos da Grécia e tudo mais. É um livro de estudo mesmo, que é do John Burnett. Eu acho essa capa muito linda, né? Que é aqui, ó, a Grécia, né? Imagens gregas, né? Uma cena de desenho, assim, mas, nossa, é incrível. Achando daqui é uma das minhas capas favoritas da minha estante, com certeza. E aí eu gostaria de estar lendo esse livro. Outro que eu vou estar lendo, né? Gostaria de estar lendo aí. Esse ano é um livro que eu comprei também, tem bastante tempo, tem pelo menos uns 3 anos que eu tenho esse livro. E quando ele saiu, ele teve um burburinho, porque muita gente estava amando a leitura dele. E ele é uma não ficção, que é As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Todo mundo que eu ouvi que leu esse livro gostou, né? E ele fala sobre o romantismo, né? No geral, né? O romantismo, né? Então, eu vejo muita gente que amou esse livro, foi até a leitura favorita de várias pessoas aí que eu acompanho. E aí, é uma das leituras favoritas, né, do ano, na época. E aí eu comprei igual uma louca, caríssimo, porque esse livro era muito caro. Eu não sei nem se ele existe mais para comprar, né? Porque esse não é um tipo de livro... Não sei se ele já ainda tem para comprar, porque é da editora Fósforo. Não sei se tem uma tiragem tão grande. Mas ele foi bastante caro pro tamanho que ele é. Eu acho que eu paguei uns 60 e poucos reais nesse livro na época. E eu ainda não li. Eu comprei porque eu falei, eu vou ler esse ano. Não li. Tem uns 3 anos que ele tá aqui. Outro livro que eu quero estar lendo em 2026 é um livro que eu sou louca pra ler, gente. Mas eu não sei por que eu tenho um desejo tão grande de ler esse livro. Que ele é um livro que é um dos mais abandonados das pessoas que leram livros de literatura nacional. Ele é um dos que, assim, mais hateados e abandonados, porque as pessoas acham um livro chato, acham um livro maçante, acham um livro, enfim, diversas coisas. E eu olho para esse livro e penso, eu vou amar esse livro. Eu tenho essa edição, mas eu pretendo comprar uma mais bonita, uma melhor para fazer a leitura. Mas essa daqui é até bom para poder riscar bastante, porque é um livro bem baratinho. E a diagramação dele é ótima, as letras são bem grandes. Né? Então acho que também é uma boa fazer a leitura aqui. Mas eu gostaria de ter uma edição melhor, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. É um dos grandes clássicos da nossa literatura nacional. Conta sobre a história ali da campanha de Canudos. E eu acho bastante interessante essa parte da literatura, essa parte histórica, né? Que esse livro quer apresentar aqui. E a escrita é uma escrita interessante. Eu já comecei a ler uma vez e eu achei bastante interessante, mas ela é bem minuciosa. É um estudo sobre essa campanha. Não é um livro para ser divertido, de literatura, de diversão. É um livro realmente que o cara se aprofundou, que o Euclides da Cunha se aprofundou nessa temática e nessa parte histórica. Ele se aprofunda não só sobre as pessoas participantes, mas também sobre o terreno, sobre diversos detalhes mínimos ali de onde aconteceu a situação. Então, acho bastante interessante, é realmente uma coisa bem aprofundada e não vai agradar a todos. É um estudo e eu sinto profundamente que eu vou amar esse livro. Eu não sei por que eu sinto isso, mas eu sinto. Então, vamos ver o que eu vou achar aí quando eu fizer essa leitura. Outro livro que eu gostaria de estar lendo aí também, para questão de repertório, eu tenho os livros do clube, né? E eu gostaria de ler todos, mas eu não sei se eu consigo ler tudo ano que vem, porque são livros mais complexos, porque são livros de filosofia de estudo. E um deles é o livro O Discurso do Método do Descartes, né? É um livro que eu sempre quis ler, então eu tenho muita vontade de ler esse livro. Quando ele chegou aqui, eu fiquei bastante animada e eu acho essa edição desse livro belíssima,
belíssima. E veio o marcador também, belíssimo, que eu amei esse marcador. E ele veio aqui nessa edição incrível do Clube de Filosofia, então eu gostaria de estar lendo esse ano. Então é isso, gente, vai ser esses livros, né, que eu pretendo ler para questão de repertório. Tem outros também que eu gostaria de estar lendo esse ano, que tenho aqui do clube. Os que vão chegar do clube, com certeza eu vou ficar uma louca para ler. Tem os livros que eu quero fazer releitura, como O Príncipe e o Banquete, que eu também já tenho aqui, que eu gostaria de também ler, fazer releitura. Mas esses daqui são livros que eu não li, eu gostaria de dar um start neles. Aí é sobre, não sei se eu vou conseguir concluir, mas eu queria pelo menos tentar fazer essa leitura, né, e ver se eu vou curtir a experiência. Mas são livros que é para desenvolvimento intelectual mesmo, são livros para aprender, são livros para estudo, não são livros para só diversão, até porque, claro que em alguns aspectos pode ser, esses estudos podem ser de forma divertida, né, já que é leitura, mas é com o intuito de aprender mesmo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que vocês pretendem ler aí, se vocês também têm esse tipo de meta, se vocês gostam dessa temática de desenvolvimento intelectual. Me conta aí o que vocês pretendem ler aí no ano que vem. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.